Deixa eu ativar a gravação de novo. Vamos lá. Bom, a gente viu a aula anterior sobre realimentação, circuitos complicadores com realimentação negativa, e na sequência a gente tem os circuitos osciladores. Os circuitos osciladores têm diversas aplicações, incluindo aplicações para circuitos de áudio e de vídeo, onde são usados, por exemplo, para gerar formas de onda que podem ser usados para testes de amplificadores. Por exemplo, aquele ruído rosa, ruído branco, para fazer teste de amplificadores, fazer testes de alto-falantes, para permitir equalização do sistema. Pode ser usado para geração de som, com aplicações, por exemplo, para gerar a onda de referência para fazer equalização. Pode ser usado para circuitos aí de transmissão e para recepção também de sinal. Por exemplo, na transmissão AM, a gente usa uma onda que é chamada de onda portadora para fazer o transporte da informação que a gente quer levar. Essa informação é embutida nessa onda portadora, ela vai na amplitude da onda. Ela vai modular a amplitude da onda. Essa onda portadora é gerada por um circuito oscilador com uma determinada frequência pré-estabelecida. E na recepção, o circuito que vai fazer a demodulação, ou seja, tirar a portadora e resgatar ou restaurar ali a informação, precisa desse circuito oscilador também para conseguir fazer isso. Transmissão de som, transmissão de imagem, transmissão de dados, todos eles precisam de circuitos osciladores para gerarem as ondas de transporte, as ondas portadoras. Circuitos de instrumentação usam bastante osciladores também, para fazer medição de sinais diversos aí, para fazer cálculo de tempo de atuação de equipamentos. Circuitos temporizadores, aí, circuitos digitais também usam bastante para sinal de clock, para controlar ali disparo de flip-flop. Para circuitos de timers, circuitos de medição de tempo, também usa osciladores. Eles são essenciais para circuitos temporizadores. Circuitos de lógica sequencial também usam osciladores. Circuitos para alarme, para gerar aquele tom ali que vai no alto-falante, né, para disparar o alarme ali, ele também usa um circuito oscilador para gerar aquele tom. Então, assim, tem diversas aplicações dentro da eletrônica, ok? A gente tem, então, dois grupos de osciladores aí. Os osciladores que são chamados de lineares ou harmônicos, ou ainda sintonizados, dependendo do livro muda o nome, mas os três aí são o mesmo grupo. Os osciladores que são lineares são aqueles que são feitos com transistores TJB ou FET ou com amplificadores operacionais. E eles trabalham na região de amplificação, não está na região de corte nem saturação, está na região de amplificação. E eles geram, a saída desses osciladores entrega um sinal senoidal puro, uma senoide. Os osciladores que são do grupo dos não lineares ou não harmônicos, ou tem livro que chama de oscilador de relaxação, são osciladores construídos com dispositivos biestáveis, ou então com porta-lógicas ou com flip-flop, e eles entregam na saída ondas quadradas, ondas triangulares, dente de serra, sinal pulsado, etc. Não entrega a senoide pura. Esses caras são os não lineares, beleza? Os harmônicos vão entregar esse primeiro sinal aqui, que é o senoidal, e os não lineares vão entregar os outros. Algumas características que são importantes aí dos osciladores, que eles têm obrigação de cumprir. Primeiro, a frequência de oscilação do sinal que ele vai entregar, né? Tem que ser o mais estável possível, ou seja, variação mínima para evitar
a atuação indevida no circuito onde eles estão aplicados. Por exemplo, circuito de medição de tempo. Se a onda de referência ali tiver variação na frequência, ela pode provocar disparos acidentais no circuito de contagem de tempo e ele vai medir o tempo errado. Uma outra característica importante aí é estabilidade na amplitude da tensão que ele está entregando, da tensão alternada que ele está entregando. Porque isso pode provocar disparo acidental também, ou atuação acidental em outros estágios do circuito onde ele está inserido. Por exemplo, circuito de áudio, se tiver variação na amplitude do sinal de referência para equalizador, por exemplo, ele vai injetar ruído no sinal de áudio, e aí a saída no final vai ter problema com ruído. Beleza? Então ele tem que ter o período aí da onda tem que ser o mais estável possível, tem a mínima variação possível, de preferência que não tenha nenhuma, e a amplitude do sinal também tem que ser estável. Beleza? Existem vários grupos de osciladores aí atualmente. Todos eles vão entregar um sinal alternado na saída, seja esse sinal senoidal, seja onda quadrada, seja dente de serra, seja sinal pulsado, mas são sinais alternados, ou seja, ele tem inversão de polaridade. Com o passar do tempo, ele tem inversão de polaridade. E uma característica importante deles é que eles não precisam, o circuito oscilador não precisa ter nenhum tipo de sinal na entrada para entregar essa saída alternada. Ele usa a realimentação como entrada para entregar essa saída alternada. Existem diversos tipos de circuitos osciladores, os principais estão nessa lista. O livro base, que está no portal, trata de alguns desses aqui, não trata de todos. Por exemplo, ele cita o deslocamento por fase, cita o oscilador com ponte, cita o Colpitts e cita o oscilador controlado por sinal, por cristal, perdão. Os demais ele não entram em detalhe, mas eu coloquei alguma coisa sobre eles também para vocês terem material aí, terem informação, porque esses caras têm aplicações também. Beleza? Se nós fizermos análise por blocos do circuito oscilador, a gente consegue representar basicamente com essa estrutura. A gente tem a entrada do oscilador, que na verdade esse oscilador é um circuito amplificador, então ele tem entrada, mesmo que não esteja chegando sinal nenhum aqui, ele tem a entrada. Tem uma parte que vai fazer a soma do que está entrando com o sinal que vem da realimentação, e isso vai entrar no estágio de amplificação do oscilador, beleza? Aqui dentro vai variar, o que tem ali dentro vai variar com o tipo de oscilador que a gente está trabalhando. Se for oscilador linear, aqui dentro tem um transistor, um TJB, ou então um transistor FET, ou então um amplificador operacional, um dos três, ok? Se for oscilador não linear, ele está trabalhando aqui dentro com portas lógicas, com dispositivos, circuitos digitais. A saída dele, uma amostra dessa saída vai para o estágio de realimentação, que é o estágio beta. Aqui dentro, geralmente a gente tem elementos passivos, que são resistores, capacitores e indutores. E esses caras são arranjados ali, conectados de forma que a gente consiga controlar a frequência do sinal que a gente quer na saída. Depois que passa por esses elementos passivos aí, ele entrega o sinal de realimentação para ser somado ali na entrada e provocar a oscilação do circuito, beleza? Como o nosso circuito não está trabalhando como amplificador, o ganho do estágio de amplificação dele tem que ser unitário, tem que ser ganho 1. O nível que entrar, ele não vai amplificar, ele vai te entregar no mesmo nível. O estágio de realimentação, geralmente ela vai entrar subtraindo aqui no somador, então ele vai entregar um sinal unitário com defasagem, ok? Provavelmente 180 graus, tem alguns que defasam outros níveis aí, mas geralmente 180 graus, por isso que ele está negativo.
O nível, então, do sinal de entrada tem que ser igual ao sinal de saída, beleza? Então, o nível que a gente tem na saída aqui da realimentação, que é o XR, ele tem que ser igual ao negativo da saída, tem que ser igual ao negativo da entrada. Só fazendo substituição aqui, né? Comparando os ganhos com o nível de entrada e o nível de saída. Então, se a gente rearranjar essa galera aqui, a gente chega numa relação que é importantíssima para o oscilador, que é o que vai fazer o circuito oscilar, o circuito amplificador trabalhar como oscilador. A multiplicação do ganho do estágio de amplificação pelo ganho do estágio de realimentação tem que ser pelo menos igual a 1. Mesmo que haja defasagem ali de 180 graus, que é o que esse negativo está indicando, ela tem que ser pelo menos igual a 1, de preferência maior. Porque se essa multiplicação aqui der um valor menor que 1 em módulo, o meu circuito pode até entrar em oscilação por alguns instantes, mas o nível do sinal que ele está entregando vai cair até zerar. Beleza? E ele vai voltar para o estágio de amplificação. Parece que ele parou de compartilhar a tela. Vamos ativar a função de novo. Faz tempo, Eduardo, que não está compartilhando a tela. Porque para mim ele está mostrando o controle aqui. Aqui faz tempo que não passa. E agora, voltou? Voltou. Ele está mostrando o controle para mim aqui tem tempo. Eu tava ouvindo só o áudio só. Agora apareceu a imagem. A gente tem aqui então o grupo de os principais aí osciladores, são esses caras. No livro ele traz esses 3 primeiros e o último, que é o oscilador controlado por cristal. Mas eu adicionei os outros. A representação por diagrama de blocos é essa aqui. A gente tem a entrada do sinal, o somador, o bloco somador, que vai pegar o sinal de entrada mais o negativo ali da realimentação e joga isso no estágio de amplificação. A saída desse cara pega uma amostra e joga no estágio de realimentação. Aqui dentro a gente tem componentes passivos, aqui dentro a gente tem o elemento que vai fazer a amplificação, que pode ser um TJB, pode ser um FET, pode ser um amplificador operacional, se for um oscilador linear, ou se for um oscilador não linear, a gente tem flip-flop, tem outros elementos ali que fazem essa função. Beleza? A análise, então, é basicamente essa. Como a gente não está trabalhando com a função de amplificação, o nível de saída aqui do estágio de amplificação tem que ser o mesmo da entrada. Então, o ganho dele é 1. A realimentação também vai trabalhar com ganho 1, só que com a defasagem, 180 graus, por isso que ele está negativo. Então, a relação principal que a gente tem ali para o circuito amplificador trabalhar como oscilador é que a multiplicação dos dois ganhos ali, do estágio de amplificação e do estágio de realimentação, seja pelo menos 1, ok? Isso é uma regra que é o critério desse cara. Se essa multiplicação for menor que 1, ele não vai oscilar, ou a oscilação dele não vai segurar. Ele vai começar a oscilar e vai cair. Ele vai parar de oscilar. Ok? O sinal que esse estágio de realimentação entrega pode ser positivo ou negativo, dependendo do tipo de oscilador que a gente está trabalhando. Mas a multiplicação dos dois aqui tem que dar 1 em módulo, né? Pelo menos 1. Se for maior que 1, também tem aplicações para isso. Se for menor que 1, ele não vai oscilar. Como o circuito oscilador geralmente não tem sinal de entrada, não tem sinal nenhum na entrada do estágio de amplificação para ele entrar em oscilação, na prática os circuitos são dimensionados para que a multiplicação dos dois ganhos ali de amplificação e realimentação seja maior do que 1, para provocar a oscilação natural ali do circuito, ok? A tendência é que os estágios iniciais dele sigam mais ou menos esse parâmetro aqui, até ele chegar num nível de tensão estabilizado, digamos assim, sem sofrer variação na amplitude do sinal. Isso aqui só vai acontecer quando essa multiplicação for pelo menos igual a 1, de preferência maior que 1.
ok? Geralmente a gente tem os 3 tipos principais aí de sinais na saída do oscilador, que são os mais usados, né? Ele vai entregar uma onda senoidal, que é esse que está desenhado aqui, vai entregar uma onda quadrada ou uma onda triangular, beleza? Quanto maior a multiplicação do ganho ali estiver acima de 1, maior é a probabilidade dele, ou a facilidade dele entrar em oscilação mais rápido, ok? Mais rápido ele entra em oscilação. Se isso aqui for muito maior que 1, ele vai entrar em oscilação e vai começar a clipar o pico do sinal, porque vai saturar o estágio de amplificação dele. O TJB ou o FET ou o amplificador operacional vai chegar no limite máximo dele, vai começar a saturar o pico. E aí ele vai ceifar os picos do sinal e vai te entregar uma onda mais ou menos tendendo ali para uma onda quadrada, ok? Se for menor que 1, ele pode até apresentar um início de oscilação ali, mas ele vai estabilizar e vai parar de oscilar, ok? Quando ela está mais ou menos igual a 1, se ela tiver pouca coisa acima de 1, ele vai sofrer essa variação até chegar num determinado ponto ali que ele vai manter a amplitude do sinal de saída constante. Vai parar de variar a amplitude do sinal, beleza? Esse início aqui, que seria a fase inicial ali da oscilação do amplificador, ela geralmente é gerada por próprio ruído dos elementos do circuito do amplificador. Dependendo do nível do ganho que estiver trabalhando com o circuito, o próprio ruído dos elementos do circuito provoca essa oscilação inicial aqui. Como ele vai pegar uma amostra de se jogar na entrada do amplificador, ele vai amplificar esse ruído, vai entregar uma saída maior, amplifica de novo, entrega uma saída maior, amplifica de novo e vai até chegar num ponto que ele consegue estabilizar com a amplitude ali já estável. Beleza? Dá para a gente fazer representação desses caras usando as características ali complexas do circuito. Então a gente teria mais ou menos essa relação aqui. E dentro do grupo de osciladores sintonizados, que são os osciladores lineares, que é aquele que tem amplificador operacional, ou então TJB, ou então um transistor FET no estágio de amplificação. E ele entrega uma senoide na saída. Dentro desse grupo a gente tem esses 3 caras que trabalham basicamente no estágio de realimentação, trabalha basicamente com essas configurações, beleza? Basicamente com esses elementos aqui no estágio de realimentação, com essa configuração aqui especificamente, ligado dessa forma. Então, por exemplo, no oscilador Colpitts ele tem capacitor aqui no Z1, capacitor no Z2 e indutor no Z3, beleza? E aí, para cada um desses aqui, a gente tem uma série de cálculos para conseguir modelar esses osciladores. O primeiro que o livro traz é o oscilador de deslocamento de fase. A parte de realimentação dele é mais ou menos nesse formato, com essa constituição aqui. A gente tem associação aí de resistor e capacitor. Calculando o tempo de carga desse cara, a gente consegue, ou melhor, calculando a ressonância desse cara, a gente consegue limitar a frequência que a gente quer na saída aqui do nosso oscilador. Ok? Então, a frequência dele ali a gente consegue modelar para chegar nesta equação. Isso aqui vai me dar a frequência de saída do amplificador, que é a frequência de ressonância desse conjunto aqui. Ok? Um exemplo de um circuito usando oscilador de deslocamento de fase. A gente tem um transistor TJB, a associação de RC para sintonizar esse cara na frequência que a gente quer, e a saída do sinal está aqui. Ele não tem entrada nenhuma, de nada.
ele pega uma amostra da saída aqui que está ligado no coletor do transistor e joga lá na base dele de novo, ok? Ele vai pegar uma amostra disso aqui, pela malha aqui, ele vai jogar isso lá na base. E o transistor vai amplificar, a corrente que desce no emissor é basicamente a mesma corrente que tá vindo no coletor. Quando esse cara tem um ganho maior ou igual a 100, a corrente de coletor que está passando aqui é basicamente a mesma corrente de emissor, sendo que a corrente de base é muito mais baixa. Então, na maioria das vezes, a gente pode considerar que as duas correntes são iguais. E como ele está modulando um ruído aqui na base, ele está fazendo uma cópia desse ruído aqui, amplificada, ele pega uma amostra desse cara e joga lá. Então, o próprio ruído dos elementos do circuito, nos estágios iniciais ali, vai fazer ele entrar em oscilação. Beleza? A frequência desse sinal que ele vai entregar aqui na saída, dessa senoide, é dada por essa equação, que é a equação que vai permitir calcular a frequência de ressonância dessa associação de resistores e capacitores aqui. Ok? Esse circuito de deslocamento de fase, ele tem uma característica ali que é o deslocamento da fase em 180 graus. Na saída aqui, ele está sempre defasado 180 em relação à base. Beleza? Um dos problemas, um dos limitadores desse circuito é a eficiência dele para geração de sinais com frequências altas. Ele geralmente trabalha ali até em alguns poucos kHz. Por quê? Acima disso, a gente já começa a ter problema com os elementos passivos, com resistor e com capacitor. Se estiverem trabalhando com frequências muito altas, eles começam a apresentar outras características, como, por exemplo, indutância interna aqui, tanto do resistor quanto do capacitor. E isso interfere na frequência de ressonância desse cara, na sintonia desse cara. E aí começa a bagunçar tudo aqui na frequência de oscilação. Então ele tem limitações, ele não pode ser aplicado para trabalhar com frequências muito mais altas do que algumas centenas ali de kHz. Porque ele vai te entregar um sinal todo deformado. Ok? Para calcular o ganho de corrente aqui desse circuito, que é o HFR, a gente consegue calcular com essa equação. Eu já estou entregando a equação já bonitinha, já toda trabalhada bonitinha para aplicação, para facilitar. Mas no livro tem a dedução disso. Tem a dedução de como ele chegou nessa equação. Ok? Aqui tem um outro exemplo de um circuito de oscilador de deslocamento de fase, que é basicamente a mesma ideia do anterior. Aqui foi montado para fazer simulação. E lá no simulador, no Multisim, a gente consegue pegar o gráfico da saída dele. A partir do momento em que o circuito é energizado, ele vai, esse estágio inicial aqui, essa pequena variação aqui, isso aqui é ruído que esses caras estão inserindo na base do transistor. Vem do próprio carregamento do capacitor. Quando a gente energiza esse cara, vai circular corrente aqui por alguns instantes, no período de instabilidade, no período de carga, e isso gera ruído. Esse ruído é injetado aqui na base do transistor e ele começa a oscilar. O circuito começa a oscilar. E à medida que ele vai amplificando esse ruído aqui, o circuito vai pegando uma amostra disso e jogando na base e reamplificando. Então ele vai subir até chegar num determinado ponto que ele começa a estabilizar. Beleza? Dá para montar também esse tipo de oscilador usando amplificador operacional, que é esse carinha que vocês já viram também lá em Eletrônica 1. No caso aqui ele está usando um circuito, uma malha RC com 3 estágios. Quanto mais estágios tiver aqui, mais atenuação ele tem na realimentação. E esses 3 estágios aqui vão provocar uma atenuação aí de 1 para 29 e um deslocamento de 180 graus no sinal. O sinal que ele está injetando aqui está deslocado 180 com o sinal que vai entrando na porta negativa do amplificador operacional. Ok? Frequência de ressonância desse circuito, que é a frequência de saída aqui, do sinal de saída, vai ser dada por essa fórmulazinha, frequência de oscilação, que é a frequência de ressonância do circuito. Beleza?
Deixa eu ver aqui que eu acho que tem um simulador, tem esse circuito no simulador para mostrar. Tá aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aqui eu estou usando um simulador que é o Multisim. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Deixa eu ver aqui. Apareceu aqui. Apareceu? Estou usando o Multisim. Já peguei esse circuito, até já tem vários desses arquivos, a gente já encontra isso com uma certa facilidade na internet. Mas é fácil de montar isso aqui também. Dá para ir inserindo os elementos aqui. Ele tem uma biblioteca que não está aparecendo aqui agora, que eu não sei porquê, mas a gente consegue inserir elemento aqui e fazer as ligações e simular a saída. Aqui, põe o circuito para rodar, né? E a gente consegue ver o gráfico dele. Deixa eu ver se vai abrir. Não sei porque ele não oscilou. Provavelmente vou ter que fechar e abrir de novo. Ele não está oscilando, mas eu fiz o teste mais cedo e ele deu a onda certinha aqui. Deixa eu testar o outro para ver se vai dar o mesmo falha. Aqui deu certo. Não sei porquê, mas ele não está oscilando aqui agora. Eu vou mandar esse arquivo para vocês também. E ele vai, vocês vão conseguir brincar com ele aí. Dá para a gente fazer uma série de alterações aqui. Se a gente alterar aqui o valor de capacitores dessa malha RC ou de resistores, a gente consegue, está começando a oscilar, a gente consegue mudar a frequência de ressonância do circuito e a frequência do sinal que ele está dando aqui no osciloscópio. Viu ali? Chega num determinado ponto que ele estabiliza a amplitude do sinal e vai manter naquela frequência ali, naquela amplitude e naquela frequência. Beleza? Vou compartilhar de novo aqui. Isso. Esse negócio de memória dá uma travada na hora de compartilhar a tela. Voltou aí o slide? Voltou. Bom, isso aqui é um exemplo. Aqui ele está usando o amplificador operacional. Aquele outro da simulação lá, ele está usando o transistor, que é basicamente esse circuito aqui que está lá. Só está desenhado de uma outra forma ali, mas é basicamente o mesmo circuito. E com valores diferentes, né? A gente alterando qualquer valor desse aqui, a gente consegue alterar a frequência do sinal que ele vai dar na saída ali. E no simulador dá pra gente brincar bastante com esse cara. Beleza? O outro tipo de oscilador que o livro traz é o oscilador em ponte de vai. Esse cara é muito usado em sinal de áudio, principalmente em aqueles circuitos que tem sirene, circuito de alarme. Ele é muito usado para gerar o sinal de áudio, aquela frequênciazinha que está na sirene ali do alarme. É esse cara que faz. Ele é usado para circuitos com frequências entre frequências baixas e frequências médias, de 5 Hz aproximadamente até 1 MHz. Ele não consegue trabalhar acima disso, porque esse cara tem um certo limite de frequência que ele consegue amplificar. Então não adianta a gente forçar ele a trabalhar acima desse 1 MHz, que ele vai começar a ceifar os picos da onda de saída.
A frequência de saída aqui é o cálculo da frequência de ressonância do circuito, e ele vem da relação entre esses dois aqui, esse resistor e esse capacitor, e esse cara também. Manipulando esses quatro, a gente consegue alterar a frequência de saída do sinal. Beleza? O ganho é basicamente aquela mesma relação de ganho de circuito com amplificador operacional com realimentação positiva. Basicamente a mesma forma. Beleza? Se a gente manipular esses caras, a gente consegue chegar na relação do ganho, que é o que a gente precisa. No caso aqui, se esse resistor for o dobro do tamanho desse, o dobro da resistência desse, o ganho do estágio de amplificação já vai dar 3. Então aqui ele já vai entrar em oscilação de qualquer jeito. Independente do ganho que esse estágio de realimentação me der, por aqui ele já vai forçar o circuito a entrar em oscilação. Beleza? Ele pode ser construído assim também. Fica mais bonitinho. Usando amplificador operacional também. Aqui tem um outro exemplo. E o cálculo é o mesmo. A frequência de oscilação do sinal de saída. O ganho do circuito, que ele está pegando o resistor de realimentação e o resistor de aterramento, o RG. Beleza? Aqui tem um outro exemplo do mesmo circuito em ponte com transistores, com 2 transistores. A saída vai ficar em função da malha RC, do mesmo jeito. Beleza? Aqui tem um exemplo desse circuito. Deixa eu achar ele aqui para mostrar para vocês também. Não fecha não, carinha. Cadê? Aqui. Que é esse cara. Ele foi montado com amplificador operacional, com a malhazinha com resistência e capacitância na realimentação, na porta não inversora do amplificador operacional. E aqui foi feita uma jogada com diodos também, para que a gente conseguir estabilizar essa saída dele aqui, para o osciloscópio pegar a variação certinha. E a gente variando esse potenciômetro aqui, a gente consegue variar a oscilação da saída. Então, deixa eu ligar ele aqui. Variando esse cara, a gente consegue provocar. Agora que a gente quer mostrar, o negócio não funciona. Ali. Variando aqui, a gente consegue variar a forma de onda da saída, a frequência, a amplitude. À medida que eu vou reduzindo aqui, ele vai chegar no ponto que ele começa a ceifar o pico da onda. Ele está fazendo a comparação aqui, está pegando uma amostra dessa parte com diodo e está pegando a outra amostra direto da saída do amplificador operacional, que é o azulzinho direto do amplificador operacional e o outro com diodo. Então, variando ali a resistência da associação, que a gente consegue variar a resposta do circuito, vai me dar a forma de onda diferente ali. Beleza? De novo a tela aqui, porque saiu. Esse cara. Agora foi. Então tá, esse aí é mais um tipo de circuito oscilador em ponte, que pode ser com amplificador operacional ou pode ser com transistor CJB. E dá para fazer com FET também, com circuito com amplificador transistor FET, só que eu não peguei o exemplo aqui para mostrar.
O outro tipo de circuito oscilador é o chamado de oscilador Colpitts. Ele tem limitação de frequência aí até 500 MHz e acima desse cara. Perdão, ele está abaixo desse cara. Esse aqui vai até o amplificador, o oscilador ponte responde até 1 MHz aproximadamente, 1 MHz. E esse cara vai até 500 MHz. Beleza? E ele tem reatância indutiva alta, porque ele vai trabalhar aqui com um transformadorzinho na saída do circuito. A gente vai pegar a amostra aqui no secundário desse transformadorzinho. Ok? Geralmente, quando a gente precisa de oscilador com frequências mais altas, aí, a gente vai partir para esse tipo de solução aqui. A frequência de oscilação do sinal de saída é a frequência de ressonância do circuito que a gente consegue calcular por aqui. Isso aqui é a capacitância equivalente desses dois caras, e a gente está fazendo ali a série deles, né? Calculando a capacitância equivalente ali pela série. O ganho do estágio de realimentação, o estágio de realimentação dele é isso aqui, são esses três caras. Ele vai pegar uma amostra aqui do coletor, do transistor, isso aqui é amplificado, e ele joga uma amostra disso lá na base do transistor, para fazer a realimentação. Então esse estágio aqui, incluindo esse cara também, faz parte do estágio de realimentação do oscilador. O ganho da realimentação a gente calcula por aqui, só a divisão entre esses dois capacitores diretos, e o ganho do estágio de amplificação também fazendo a relação entre os dois. Beleza? Aqui tem um outro circuito oscilador Colpitts com amplificador operacional, dá para fazer também com amplificador operacional, e tem que ter um indutor. Qualquer uma das configurações ele tem que ter um indutor. Por isso que esse cara tem a reatância indutiva mais alta, porque ele depende do indutor para chegar nessas frequências que a gente precisa trabalhar aí. Deixa eu ver se eu tenho. Tem um exemplo dele aqui também. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui ele foi montado com transistor, tem indutor aqui para fazer para permitir que ele chegue naquela frequência mais alta. E por aqui a gente consegue ver o sinal da saída dele. Deixa eu puxar isso para cá. A frequência desse sinal de saída dele é dada pela associação entre esses caras. Beleza? É uma onda quase quadrada, né, que ele entrega ali. Mas dá pra gente variar isso aqui, variando essa associação aqui, mudando valores aqui, a gente consegue variar essa onda também. Uma sugestão, tentem baixar esse simulador, ou algum outro simulador aí que vocês consigam, simulador de circuito eletrônico, para poder fazer essas montagens, e as outras para frente que a gente vai usar também, que ajuda a ter uma visão melhor aí do que a gente está trabalhando. Beleza? Mesmo que na prática, se for montar o circuito, você simula ali, testa bonitinho, na hora que vai montar ainda dá alguma variaçãozinha por causa de tolerância dos elementos, né? Beleza? Mas a gente consegue chegar bem próximo aí com esses simuladores. Aqui tem um outro exemplo usando amplificador operacional. A análise sai sempre no mesmo lugar, né? Para o amplificador operacional, a diferença é que aqui nessa frequência de oscilação tem a raiz que no anterior não tinha. Beleza? Aqui o circuito foi separado ali, a parte de realimentação dele, para a gente conseguir calcular ali as relações entre
frequência, né, de ressonância dele ali, beleza? E um outro cálculo que dá para fazer ali, chegar numa relação entre as tensões para calcular o alfa e o beta dele também. A partir de tensão na entrada aqui perdão, na saída do estágio de realimentação, que é o Vx, que é desse ponto, que é o que vai entrar na porta inversora ali do amplificador operacional, e a outra relação é entre os dois capacitores direto. Beleza? Aí tem mais alguns exemplos de circuitos aí desse mesmo tipo, desse mesmo oscilador, com variações aí, usando o transformador, que é aquele anterior que a gente viu, usando só indutores. Beleza? Tem algumas variações deles aí, mas a análise é praticamente a mesma em todos eles. Um outro exemplo que foi simulado também, usando o transistor TJB, indutorzinho. E nessa simulação desse cara, pegando a saída no coletor aqui do transistor, no V de saída, ele vai dar uma onda mais ou menos assim. Bem bonitinha. Depois que ele chega num determinado instante de tempo aqui, ele vai estabilizar e a onda, se a gente der um zoom nessa onda ali, ela vai ficar assim. Beleza? O outro tipo de oscilador é o oscilador em duplo T. Esse cara foi montado só com elementos passivos, só com resistores e capacitores. Dá para fazer com elementos passivos, mas esse tipo de circuito tem um problema que a atenuação dele é muito grande. E ele depende de ter alimentação na entrada dele ali para ele conseguir entrar em oscilação. Mas como as resistências vão dissipar energia à medida que o capacitor descarrega nela, em uma parte do ciclo ali, nesse estágio de cima aqui, ele vai fazer a função de passa alta, ele só vai deixar passar a parte a partir da frequência de corte ali, daquilo ali para cima, ele vai deixar passar para lá. E esse cara vai cortar da frequência de corte para baixo, ele deixa passar, e o restante não. Quando chega um sinal com a frequência abaixo do ponto de corte nessa parte de cima, esse cara vai apresentar uma impedância muito baixa para o terra e vai direcionar esse sinal para o terra. Não vai lá para a saída do circuito. O estágio de baixo vai fazer a função contrária. Frequências muito altas, ele vai a impedância dele abaixa e ele joga esse sinal para o terra e a frequência alta não vai para lá. Beleza? Na prática, a gente joga esses caras associados com um transistor, ou com um transistor FET, ou um TJB, ou até mesmo no amplificador operacional, para poder fazer essa parte de filtragem e cortar. E aí a gente consegue chegar, fazendo a associação aqui com um resistor variável nesse ponto dos capacitores, a gente consegue fazer variação da frequência aqui da saída. Porque vai mudar a relação aqui entre RC para poder me dar a frequência de corte dele. Esse circuito gera sinais senoidais de algumas dezenas aí também de kHz. Ele é usado ainda, mas ele tem essa limitação porque esses caras têm uma atenuação muito grande. Então ele tem limitação de potência de saída aqui, do sinal de saída dele, ele tem essa limitação de potência. Beleza? Dá para fazer esse circuito usando amplificador operacional também. É o mesmo esquema ali de realimentação, o filtro RC, o estágio de passa alta, passa baixa, e joga isso na porta inversora do amplificador operacional. E aqui ele está com realimentação positiva, está pegando a realimentação na porta não inversora. Fazendo a relação entre esses dois caras, a gente consegue chegar naquela situação em que o ganho de realimentação é mais alto, e aí a gente consegue fazer ele entrar em oscilação. Beleza? Um outro exemplo desse mesmo circuito usando o transistor TJB. O outro tipo de oscilador, que é o oscilador CLAP, ele é usado muito em áudio também. Ele é basicamente uma variação desse duplo T, só que ele coloca um indutor aqui no conjunto.
É basicamente o mesmo circuito, só que ele inclui o indutor ali agora. Beleza? O cálculo da frequência de ressonância dele é basicamente a mesma coisa. E ele faz a parte de filtragem também do mesmo jeito que o anterior. Aqui uma variação desse circuito, usando transistor também. Se eu não me engano, tem a simulação dele aqui. Tem a simulação aqui, deixa eu compartilhar a tela. Esse circuito aqui foi montado com transistor, com TJB. A parte de realimentação dele está aqui. Uma associação com 3 capacitores e o indutor. Deixa eu botar ele para rodar aqui. Alguns osciladores desses precisam de um determinado tempo para começar a oscilar, que foi o que aconteceu aqui agora. Beleza? E aí, trabalhando nesses 4 caras, a gente consegue variar a frequência aqui de oscilação do circuito. Mas ele entrega uma senoide quase perfeita ali na saída. Deixa eu compartilhar de volta uma outra tela. Então tá. Esse oscilador Hartley, ele é bem parecido com aquele Copos que a gente já viu também. Deixa eu voltar lá no Copos para vocês lembrarem. É esse cara. O Hartley é uma variação dele. Também tem algumas aplicações. A diferença aqui, ele inverte, substitui capacitores aqui dos 2 primeiros estágios por indutores. E no Copos, onde tem indutor, ele joga um capacitor. Basicamente inverte ali aquela parte de oscilação dele. Substitui, troca capacitor por indutor e troca indutor por capacitor. Mas a análise é basicamente a mesma também, a frequência de corte. A equação é basicamente a mesma. Ele tem variação de frequência aqui de operação de trabalho. Mas é basicamente a mesma ideia do anterior. Esse aqui eu não tenho simulação dele aqui. Tem. Deixa eu ver aqui. A outra parte do livro traz, da seção, ela traz a análise com osciladora cristal. O cristal que ele utiliza ali, geralmente ele usa o cristal de quartzo, mas pode ser cristal de turmalina também. O problema do cristal de turmalina é o preço. Ele é bem mais caro, o cristal de quartzo é muito mais barato, mas mais fácil de ser encontrado. E ele usa a característica dos cristais piezoelétricos para funcionar. Qual é a ideia? O cristal piezoelétrico, se a gente submeter a pressão, ele entrega a diferença de potencial. E se a gente aplicar diferença de potencial nele, ele vibra com determinada frequência. Geralmente esses cristais são encontrados na natureza, o cristal de quartzo, na forma hexagonal, cilíndrica. Aí eles cortam esses caras em fatias, digamos assim,
e a espessura da fatia, o ângulo de corte, isso tudo influencia na frequência que esse cristal vai responder. Então, eles já são preparados ali no corte para definir a frequência de oscilação daquele cristal. E aí ele é montado, a fatiazinha é montada entre duas placas de metal dentro do invólucro. E aí, quando aplica diferença de potencial aqui nessas placas, esse cara vibra com uma determinada frequência que vai variar de acordo com a forma que ele foi preparado. E a oscilação que ele dá aqui, essa vibração que ele apresenta ali, tem características muito próximas de um circuito com indutores e capacitores, com a diferença que ele é muito mais estável do que o indutor e que o capacitor, bem mais preciso, digamos assim. Osciladores usando o cristal piezoelétrico são muito usados na eletrônica, principalmente em circuitos que tenham transmissão e recepção de sinal que precisa sintonizar uma determinada frequência para operar. Circuitos de controle remoto usam muito para poder fazer o transmissor funcionar numa determinada frequência sem fugir daquela faixa de frequência que ele está transmitindo, e na recepção também, para ficar sintonizado na mesma frequência. Circuitos de áudio usa muito também para gerar uma onda com a frequência certinha para evitar oscilação e ruído. Então, é um dos osciladores mais usados hoje na eletrônica, é o oscilador a cristal, usando cristal. E aí esse cristal entra aqui na configuração de um circuito que pode ser feito com transistor ou com amplificador operacional também, beleza? A forma que esse cristal vai entrar aqui no circuito interfere também no tipo de sinal que a gente quer na saída. Ele pode entrar ligado em paralelo aqui com a saída do circuito, ou pode entrar em série. Esse aqui é o circuito paralelo, e aqui ele está em série com a realimentação ali do transistor, beleza? E isso interfere na frequência de saída, na resposta do circuito. Então, dependendo da aplicação que a gente for usar, ele vai entrar em série ou em paralelo. Aqui é o que eu estava falando, ele vem mais ou menos nesse formato, ele é encontrado mais ou menos nesse formato, e aí é cortado em fatias, onde a espessura da fatia e o ângulo de corte interferem na frequência de oscilação desse cara. E essa fatia é montada dentro de um invólucro ali com duas placas de metal. Quando aplica a diferença de potencial aqui, que faz circular a corrente aqui, esse cara vibra com uma determinada frequência. E ele substitui com folga uma associação RLC ali, substitui com folga no sentido de que a oscilação dele é bem mais estável, bem mais controlada do que uma associação RLC. Consegue chegar na mesma frequência, em frequências mais altas. Frequências mais altas, a gente tem problema montando com componente discreto, que faz esse cara começa a complicar muito para a parte indutiva, porque a distância ali entre as espiras da bobina do indutor interfere nessa frequência. Se a gente trabalhar com frequências muito altas, o resistor começa a apresentar características de indutância também, o capacitor também. Então, assim, ele já começa, o circuito montado com elementos discretos já tem essa limitação de frequência. E com cristal isso não acontece. Existe no mercado cristais que oscilam em 100 MHz, até 100 MHz, se eu não me engano, e com uma precisão incrível, bem maior, com um índice de qualidade ali bem maior do que qualquer combinação de elementos passivos. Beleza? Ele pode entrar ali em série com o circuito de realimentação na base do transistor, ou pode entrar em paralelo com a saída do circuito, com o coletor ali do transistor. Beleza? Isso aqui vai influenciar na resposta. Eu não tô com a... Não tem aqui não. A simulação. Mas não é difícil de conseguir também não. A forma como esse cara entra então no circuito ali interfere diretamente na frequência
e na amplitude do sinal de saída, beleza? É possível aplicar esse cristal nos outros tipos de osciladores também. Por exemplo, aqui nesse cara, jogando na saída em paralelo, a saída, aqui jogando no circuito de realimentação, de oscilação dele, da realimentação, com o transistor FET. Aqui ele está entrando com o transistor PNP também, em série aqui com a realimentação, beleza? Então dá para aplicar esse cara em outros osciladores também. E aqui ele está fazendo a realimentação de um amplificador operacional, que também é bastante estável. A frequência desse tipo de circuito aqui, a variação é muito pequena. Inclusive, os circuitos que são usados aí como circuitos de parâmetro para calibração de temporizadores, por exemplo, geralmente são montados mais ou menos com essa configuração aqui. E a precisão desses caras é incrível. A variação deles é mínima. Ou melhor, a margem de erro dele, né, é mínima. Esse circuito usando amplificador operacional nessa configuração com cristal, ele vai me dar um sinal de onda quadrado, beleza? Não é a onda senoidal. Até porque esses diodos aqui vão fazer o corte dos picos da onda também. A saída vai ficar mais ou menos assim. Beleza? O livro não aprofunda muito. Ele não vai muito além disso aqui, não. Eu adicionei alguns outros osciladores no material para poder mostrar algumas diferenças aí. E fica aí a sugestão para fazer os exercícios que estão no final da sessão, nas 3 páginas ali, 44, 45 e 46 do livro. São os exercícios do final da sessão 2 da unidade 2. E trabalhinho para vocês fazerem em casa e me mandarem por e-mail. Montar a simulação desses caras. Baixam o software de simulação. Quem quiser depois me fala que eu mando o link de onde que eu baixei esse aqui. Mas isso é fácil de conseguir. Esse Multisim, ele tem uma versão de teste que dura 14 dias, se eu não me engano, e dá para fazer essas simulações todas aí com facilidade. Faz a simulação, faz o gráfico, coloca o osciloscópio na saída, faz o gráfico e manda para mim por e-mail de cada um deles, beleza? Vai somando a notinha aí na parcial. Por favor, o que você pediu aí agora? Oi? Repete a pergunta. Repete aí, fazendo um favor, o que você acabou de falar agora. Deixa eu compartilhar a imagem de novo, espera aí. Tenho atividadezinha para vocês fazerem para me entregar. É fazer a simulação desses osciladores. Cadê o negócio? Ei, computador, me ajuda. Saiu. Espera que eu vou abrir de novo. São duas coisas diferentes. Fazer o exercício lá da página 44, 45 e 46 do livro, que são os 3 que estão no final da seção 2 da unidade 2 do livro. E a segunda tarefa é montar a simulação desses osciladores. Baixa algum circuito de simulação, algum software de simulação de eletrônica. Eu sugiro fazer no Multisim, que ele é mais fácil de usar e mais prático. Existe versão de teste do Multisim, você consegue baixar a versão de teste
e ela roda por 14 dias, faz as simulações todas bonitinhas aí. Você não precisa comprar o software para fazer isso. Durante o período de teste dá para fazer essas simulações. Quem tiver dificuldade de encontrar, me fala, me manda a mensagem depois, me manda um e-mail que eu encaminho para vocês. Beleza? Faz a simulação desses circuitos, desses osciladores, e me manda por e-mail a montagem do circuito e a saída dele ali, o gráfico da saída dele. Beleza? Beleza, professor. E você vai determinar um prazo ou não necessariamente? Pode ser até a próxima aula, dá bastante tempo. Isso aí rapidinho faz. Beleza, tá ok. Tranquilo. Ah, não, senhor. Mais tempo, hein? Vocês estão de quarentena, rapaz. Eu não tô, não, senhor. Trabalhando igual um doido, dia e noite. E eu tô trabalhando. Galera, tá todo mundo descumprindo a quarentena, né? Não, nós somos serviços essenciais, senhor. Não tem jeito, não, cara. Todo mundo descumprindo a quarentena. Mas tranquilo, consegue baixar o simulador aí? Vou tentar. Beleza, professor. Vamos tentar. Qualquer coisa, manda para alguém. Já avisei o pessoal aqui. É o Multisim. Esse que eu estou usando aqui é o Multisim. Eu acho ele mais prático que esses outros. Tem um que roda online, acho que é Every Circuit. Ele roda online, também dá para fazer. Mas tem outros, né? Na internet vocês vão achar muito simulador aí para fazer, para montar esses circuitos. Se tiver dificuldade de conseguir o simulador, me fala que eu mando o link para vocês. Beleza? Acabou que eu fui direto, né? Não parei pro intervalo. Ah, beleza. Eu escrevi tudinho aqui. Esse material que eu vou mandar para vocês. Ó, eu tô aqui, mas depois eu vou assistir novamente, que eu tô pegando pelas metades. Tá, tranquilo. Eu vou mandar o vídeo, o link do vídeo, vou mandar o PDF. E o livro também eu mando de novo, que eu já mandei esse livro algumas vezes, mas eu mando de novo. Não, o livro já tá no grupo já, a gente tem já o link. Tá. E no mais dúvidas? Ainda não, eu só escrevi corridão aqui. Então tá bom. Printei alguns circuitos. Então tá. Depois a gente vai, se tiverem dúvidas durante o processo aí para montar o simulador, a gente vai conversando. Beleza. Beleza, professor. Então, aula finalizada por hoje. Sim, deixa eu parar essa.